Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu declaro aberta a presente reunião de audiência pública e informo a todos os nossos convidados, as nossas convidadas, que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens de áudio estarão disponíveis para serem baixados na página dessa comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos deste evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara, da Câmara dos Deputados. Também informo que a TV Câmara está filmando e, se desejar, poderá solicitar, junto à secretaria dessa comissão, as imagens que a TV Câmara filma e, em breve, durante a semana, vai ao ar, através da TV Câmara, o debate aqui feito. Aviso também que essa audiência pública ela é interativa e teremos uma sala de bate-papo onde os cidadãos e as cidadãs que estiverem assistindo pela internet poderá participar apresentando pontos de vista, formulando perguntas e sugestões para os nossos convidados aqui. Então, é uma audiência pública hoje que não está limitada às 4 paredes aqui onde nós estamos. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento número 333, de 2013, de autoria da deputada Érica Cocai e do deputado Rogério Carvalho, e aprovado por esta comissão, para discutir as reivindicações dos pacientes portadores da síndrome de fibromialgia e fadiga crônica, bem como a inclusão dessa síndrome no rol das doenças que assegura atendimento médico qualificado no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde. Antes de convidar para a mesa os nossos debatedores e expositores, eu, pela parte da manhã, o Ministério da Saúde, o assessor direto do ministro me telefonou, dizendo que o Ministério da Saúde não tinha como estar presente porque o técnico responsável por esta área está em um congresso fora de Brasília e que o próprio Ministério, até o final dessa audiência, vai me comunicar para marcar uma audiência para a semana que vem com o representante de vocês, com essa autoridade responsável. Então, nós estamos aguardando para que o Ministério da Saúde já comunique o dia e a hora onde vão receber o representante de vocês na semana que vem. Num debate preliminar que eu tive na nossa comissão aqui, quando eu tive o prazer de receber representantes do movimento de vocês, nós tivemos conversando sobre a questão de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para dor crônica, e nós fomos em busca no Ministério a uma portaria, a portaria número 1083, de 2 de outubro de 2012, que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da dor crônica. Na época, então, eu disse que não sabia e pedi para a assessoria ir buscar. Então, há essa portaria. É lógico que uma audiência pública, um debate público sobre esse tema, e a próxima semana sendo recebido pelo responsável do Ministério, como é portaria, tudo que é possível de sugestão deve ser analisado e nós temos que levar para lá essas sugestões. Eu convido para a mesa a senhora Elizabeth de Orleans Carvalho de Moura, fisioterapeuta especialista em terapia intensiva, em UTI. Pelo sobrenome, deve ser parente dos nossos imperadores. Errei? Bem-vinda, Elizabeth.
Nós estamos recebendo uma princesa, né? Não, princesa no título. Não, na figura física já é. Roberto Ezequiel Reimann, reumatologista. Ele não tem plástico e enroscou na cadeira ainda. Aqui é... E também o senhor Marcos Brioche, presidente da Associação Brasileira de Termologia. Abra a tela. Então, mais um paranaense. Desde que eu estou aqui na comissão presidindo, não sou eu que designo todos os convidados, mas toda semana tem tido paranaenses aqui. Sinal que a nossa turma tem estudado bastante lá no Paraná. Já está presente a deputada Érica Cocai. Eu quero aqui avisar os nossos convidados que cada um terá o prazo de 15 minutos para fazer a sua exposição, prorrogáveis a juízo desta presidência, e durante esses 15 minutos não poderão ser aparteados. E os deputados inscritos terão o prazo de 10 minutos, aqueles que são os propositores do requerimento. Eu informo a todos presentes que as falas serão controladas pelo cronômetro que eu estou inaugurando agora, hoje, que está ali na parede, ali, ó. Não sou eu que vou mais controlar quem vai falar, então estamos inaugurando para melhor acompanhamento do tempo. Então, nossos expositores terão um cronômetro que vai ficar público. Eu controlo? Não. Vocês que vão controlar? Então, está ali. Eu, de início, já passo, dando início aos trabalhos, eu passo a palavra ao convidado, ao senhor Marcos Brioche. Tem 15 minutos. Vai usar, então tem ali um microfone para ser usado. Alô. Boa tarde a todos. Digníssimo deputado Dr. Rosinha, digníssima Elizabeth, fisioterapeuta, ao colega Dr. Roberto Reimann, de São Paulo. Então, eu fui convidado aqui para falar sobre o tema de fibromialgia e trazer uma contribuição para vocês, do nosso ponto de vista, dentro dessa problemática que foi levantado. E eu vim aqui falar não só em nome da Sociedade Brasileira de Termologia, mas também da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, que agora estão juntas, e trazer algumas novidades também em relação até ao congresso que a gente teve, o evento agora em Curitiba, esse final de semana, que abordou também muito esse tema da fibromialgia dentro de perícias. Então, a gente quer trazer aqui alguns conceitos bastante interessantes e a proposta, que não é só minha, mas assim do nosso grupo lá de dor da Universidade, grupo de dor da USP e também da Academia, da Associação Brasileira de Medicina Legal. Tá? Próximo, por favor. Então, a gente está falando de um tema hoje que afeta 4 milhões de brasileiros, quase 3% da população no Brasil. Então, a fibromialgia é uma situação crítica de saúde pública, que deve ser vista com muita atenção. Quando se fala em fibromialgia, não é só a questão da dor crônica difusa, a fibromialgia é a dor crônica difusa, mas existem muitas outras características relacionadas à doença, que é a fadiga, o cansaço, distúrbios do sono, então aquele sono que a pessoa não se recupera, acordou e continua cansada, sintomas cognitivos, que é de memória, depressão, ansiedade, sintomas neurovegetativos, que é o intestino irritável, a bexiga irritável, alterações de tolerância ao frio, e essa predominância de cada 10 acometidos, né, 9 são mulheres, 1 é homem. Né? E todos colocam assim, puxa, com tanto sintoma, como é que pode ser uma doença invisível? Invisível a quem? Aos médicos, à saúde pública? Por que invisível a quem? Né? Próximo, por favor. Existem critérios muito bem definidos, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente pela Associação de Reumatologia,
que mostra que então, fibromialgia não é só a questão da dor, mas sim de problemas que trazem a incapacidade como a fadiga, a distúrbios do sono, etc., que devem ser levados em consideração numa perícia médica. Próximo. Existem diversos sintomas. Então, como é que pode ser uma doença invisível com tantos sintomas? Como é que pode ser uma doença que às vezes é desapercebida no seu diagnóstico ou não é valorizada? Se tem tantos sintomas, aqui tem uma lista enorme de sintomas que podem estar associados com essa doença. Tá? Próximo. A questão primordial é que o diagnóstico ele é clínico. Então, ele depende de uma boa avaliação clínica para definir a doença. Não na primeira consulta, mas ao longo de um tempo de observação desses sintomas, no tratamento assim por diante. Porque existe uma lista enorme de doenças que podem simular a fibromialgia. Problemas da tireoide, problemas reumatológicos diversos, o Parkinson na fase inicial, distúrbios hidroeletrolíticos, etc. Isso é super importante, porque eu chamo a atenção o seguinte: quantos de vocês realmente têm uma fibromialgia pura, ou uma fibromialgia associada com essas doenças, ou de repente nem tem fibromialgia? Qual que é a certeza disso? Então isso é muito importante, até do ponto de vista pericial, que eu falo, porque o perito ele está ali, não é uma relação médico-paciente, mas é uma relação de saber se o indivíduo deve ser afastado para um tratamento ou não, ou se ele realmente chegou ao ponto de incapacidade, que não é o que a gente quer. Próximo. Então existe uma série de exames que devem ser investigados quanto ao diagnóstico diferencial. Exames de sangue, exames da tireoide, exames de raio-x do quadril, etc. São exames básicos, depois até o colega pode reforçar isso aqui na sequência, mas que são primordiais para saber exatamente o que você tem. Se a gente não souber o que a gente tem, morre a discussão ali. Se a gente falar, vamos discutir sobre fibromialgia e fadiga crônica. Então, realmente, estamos com um grupo de pessoas que têm essa doença, pura, associada ou que nem tem essa doença. Então, o diagnóstico é super importante. E esse é um grande problema hoje na saúde pública, dos pacientes com fibromialgia, porque eles vão lá atrás de uma medicação, vão atrás de um benefício, vão atrás de uma recuperação, vão voltar para o emprego. E aí? Mas será que realmente tem essa doença? Então, o diagnóstico sempre tem que estar claro. Esse é um dos pontos que a gente bate muito, porque no dia a dia a gente vê muitas situações mistas. Nas 3 situações que eu coloquei para vocês, de ter a doença associada com outras coisas e às vezes achar que tem e não tem, tá? Por um problema de diagnóstico. Próximo. Então isso acarreta nos Estados Unidos, não é só um problema no Brasil, mas é um problema mundial, que só nos Estados Unidos gera 40 bilhões de dólares ao ano, tá? E não é raro a gente ver nesse grupo de pacientes essa dor intensa e exames normais. Exames normais, o que isso significa? Dá a impressão que, poxa, se tudo é normal, então eu não tenho a doença. Se o exame de sangue é normal, quer dizer, a questão não é, será que está sendo avaliado de forma correta? Né? Então, a questão dos exames normais tem dificultado o reconhecimento da doença. Então, as pessoas têm essa dificuldade de reconhecer. A falta de educação médica, e não só médica, mas o profissional de saúde como um todo, de reconhecer que existe uma síndrome, que ela é muito bem definida, mas o ponto é, como documentar isso? Porque o fato de ser normal muitos exames não quer dizer que não tenha doença. E a gente, dentro da medicina legal e perícias médicas, tem essa preocupação como perito de documentar. Aquilo que eu posso documentar, eu posso trabalhar. Né? Eu acho que aqui também no governo é assim, se você documenta, você tem como agir, tomar as medidas corretas. Próximo. Isso representa hoje 87% dos pacientes com dor crônica. Então, 87% das pessoas que têm dor crônica hoje não têm algo de substrato que comprove o seu problema. Então, não quer dizer que o fato de ter uma hernia de disco justifica a dor e assim por diante. Então, existe um grupo de 87% de pessoas com exames normais. Tá? E isso dificulta tudo, desde a solicitação de um medicamento, do tratamento e assim por diante. Próximo. Isso quando não associado ao quadro de depressão, subjetividade, ou alguém fica dúvida, será que isso não é um ganho secundário? Por quê? Porque falta exame para documentar. Né? Próximo, para a perícia principalmente. Então, toda queixa de dor sem um achado objetivo vai gerar suspeita, vai gerar dúvida, vai gerar desconfiança. É diferente quando eu vejo alguém com uma deformidade, com edema, com uma alteração na mobilidade restrita, que são fases tardias das doenças. E a fibromialgia não tem nada disso. Ela não tem deformidade, não tem alteração de reflexo, não tem diminuição de força, tem alterações que não são, entre aspas, visíveis. Próximo, tá?
A nossa proposta dentro da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas é poder trazer uma maneira de documentar isso, documentar alguns sinais dessa doença, que pode auxiliar o perito e o médico, mas também documentar alterações que definem se tem doenças associadas e tragam um diagnóstico diferencial. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é um procedimento que tem na médico regulamentado, tem um código na IMB, no Conselho Federal de Medicina, que é a termometria cutânea. Então, um método médico que avalia a atividade neurovegetativa, que é uma das principais alterações no paciente com fibromialgia. Próximo. Esse é um método que foi usado em diversos países para rastreamento da H1N1, de pessoas que entravam com febre em diversos países. Então, era uma maneira de triar. Então, a termometria ela pode ajudar nessa triagem, identificar alterações de uma forma totalmente inócua, como está sendo feito aqui num aeroporto, sem radiação, sem contato, etc. Próximo. Aqui só um exemplo de uma cirurgia cardíaca. Então, a tecnologia da cirurgia cardíaca aplicada em dor. Próximo. Só clica ali para a gente. Ali é um coração sendo perfundido. Então, a gente vê a atividade circulatória. Se eu consigo ver a atividade circulatória lá do coração perfundindo, imagine na área de dor. Tá? Esse aqui é um coração, está batendo, uma cirurgia aberta. Então, eu quero trazer o exemplo agora dentro da fibromialgia. Próximo. Então, o método é feito num laboratório adequado por um profissional médico. Hoje existe uma especialização em termologia lá pela USP, onde a gente coordena. E o método é feito assim, sem contato com o paciente, avaliação de corpo total. O paciente com fibromialgia, ele não tem uma dor específica, ele tem uma dor difusa. Então, a avaliação termográfica é de corpo total. Próximo. Esse aqui é o exame de corpo total, mostrando a distribuição térmica do corpo humano. Então, existe um padrão normal de só filmar. Isso tudo como código da AMB. Próximo. Esse é o padrão normal. Próximo. E esse é o padrão com o paciente com fibro. O paciente com fibromialgia, a distribuição térmica dele é totalmente diferente. Não é para vocês se impressionarem, mas é só para saber que existe como diferenciar um quadro de alteração neurovegetativa que, junto com a avaliação clínica, vai dar subsídio. Então, se eu tenho uma imagem como a anterior e uma imagem como essa, para mim já fica mais fácil de tomar uma decisão, fazer uma triagem e começar a ter elementos para uma documentação. Próximo. Tá? Só clicar ali no vídeo, por favor. Clica lá. Isso aqui é o vídeo mostrando o que a gente chama de sinal do manto, com extremidades frias, congestão pericular. Então, são alterações neurovegetativas presentes. Tem um tese de doutorado nesse tema, e aí tem mais detalhes que podem ser vistos até pela internet, Marcos, na parte científica. Você é professor, né? Então fica muito andando. Só para Desculpa. TV câmera é melhor ficar parado. Tudo bem. Tem Maria de ir até o fundo. São aqueles professores que vão até o fundo, acordar o aluno lá que está dormindo no final. Ok, vamos lá. Obrigado. Próximo. Próximo. Então veja a diferença. Em cima o padrão normal, embaixo o paciente com distúrbio da termorregulação. É muito comum o paciente com fibromialgia ter intolerância ao frio. Ele não gosta de sala fria. Então, existe uma disfunção desse sistema de distribuição térmica que chama atenção na fibromialgia. É uma característica, ele não fecha o diagnóstico da fibromialgia, mas ele chama atenção para quem não tinha alguma documentação, ou para o perito, ele já começa a colocar a casa em ordem. Próximo. Outra situação é a face. Essa é a face normal. E observe o olho agora. Próximo. A congestão pericular. A congestão pericular é um edema que a gente não percebe, aumento de temperatura que não se percebe muito bem, mas está relacionado a distúrbio do sono, que deve ser investigado, às vezes com a polissonografia, com a história clínica, assim por diante. Próximo, também muito característico na fibromialgia, mas não fecha o diagnóstico de fibromialgia, ele complementa, ele documenta uma disfunção da termorregulação. Próximo, tá? Vamos ali, por favor. Aqui de novo o vídeo. Então é uma filmagem, são várias imagens e depois é feito o laudo em cima disso. Próximo. Pode passar o próximo. E a vasoconstrição periférica, o que a gente chama de fenômeno de Raynaud, que deve ser também distinguido da doença de Raynaud, que isso aí vai alertar o médico a investigar, a ver se aquilo que a pessoa tem realmente é uma fibromialgia ou se tem uma doença reumatológica. Então, são sinais que aparecem que podem ajudar. Mas o grande papel da termografia não é no diagnóstico da fibromialgia em si, mas no diagnóstico diferencial ou no diagnóstico das doenças associadas, que é a grande confusão em perícia, que é a grande confusão no tratamento em si. Próximo. Tá? Esse aqui é o abdômen.
normal, esse é o paciente com síndrome do intestino irritável. Existem reflexos víscero-cutâneos que alteram a distribuição térmica do abdômen, que então são indícios. Próximo. Ok. Dentro do consenso brasileiro de tratamento da fibro, foi estabelecido em 2010 coisas bastante importantes, que é um distúrbio da dor, do processamento da dor, que o diagnóstico é exclusivamente clínico, então os exames são para diagnóstico diferencial, não para diagnóstico definitivo. E que não houve um consenso que há um consenso que a fibromialgia não justifica afastamento do trabalho. A fibromialgia pura em si, não. Mas quando ela é associada com outras alterações que devem ser investigadas, aí eu chamo a atenção que às vezes isso não é investigado ou não aparece de forma clara, porque para o paciente que dói o corpo inteiro, você chegar e tentar palpar uma alteração, ver se ele tem uma tendinite, uma bursite ou até mesmo uma doença radicular, é difícil, porque tudo dói. Então, as manobras são mais complexas. Exigem maior tempo na avaliação, exige um cuidado maior e existe uma chance de erro maior, tanto de acertar quanto de errar também. Então, é diferente de você pegar um paciente com uma hernia de disco e examinar ele de um paciente com fibromialgia e ciatalgia, por exemplo. Mesmo que seja um quadro leve, moderado, você vai ter essa dificuldade, pela própria doença em si. Próximo. Então, isso, dentro do ponto de vista pericial, incapacidade, muda completamente. Eu não posso rotular todo mundo igual e dizer assim que fibromialgia não, não posso. Eu tenho que ver cada caso individual. Porque como é uma doença crônica, quanto mais de idade a pessoa, mais ela vai ter outros problemas em si que vão se associar. Então, a termometria ela ajuda a definir uma avaliação de corpo total se o indivíduo tem uma tendinite de punho, que eu poderia ver no ultrassom também, claro. Mas na termo, eu estou vendo o quê? O corpo inteiro. Estou vendo o manto, estou vendo os olhos, estou vendo as mãos, estou vendo o processo inflamatório, numa vez só. Tá? Próximo. Aqui, de novo, em punho à direita, pode passar de novo. Aqui no antebraço, disfunções musculares, que vai lá. Então, isso ajuda ao médico a reavaliar. Puxa, apareceu uma alteração no braço, vou ter que avaliar, vou ter que palpar e ver isso de novo. Próximo. Alterações miofaciais, alterações musculares, são pontos gatilhos que têm um tratamento específico. Fibromialgia tem todo um tratamento, tem um rol de conduta para ser feito. Mas quando tem um miofacial, muda um pouco. Às vezes tem que fazer um tratamento localizado, ou acupuntura e assim por diante. Então, essa mistura de doenças que acaba dificultando tanto o tratamento quanto a avaliação de incapacidade. Próximo. E aqui a distrofia simpático reflexo, uma alteração de nervo, já numa fase que é difícil você distinguir. Será que ele tem uma distrofia ou não tem? Vou esperar o quê? 3, 4 anos, 5 anos evoluir a doença para chegar no diagnóstico? E nesse tempo todo, como é que fica a questão do tratamento? Que ele não tratou porque tinha fibromialgia ou porque todo mundo rotulou como fibromialgia? Claro que cabe ao bom clínico poder separar isso. Mas nem sempre é tão fácil assim separar essas doenças. Próximo. Tá? Então, atividade inflamatória, lá está o cotovelo à direita, uma epicondilite. Próximo. Mais 10 minutos. Tá, eu já vou terminar, professor. E um trabalho que a gente fez na USP, onde eu trabalho no centro de dor, a gente avaliou 768 pacientes com fibromialgia e a gente identificou neles 4% com artrite. Então, isso seja em joelhos, em punhos, artrite sacroiliítica, uma inflamação da região lombo-sacral, que até então não havia sido diagnosticado ainda. Que até então os exames de sangue não tinham apontado para isso. Na evolução, no acompanhamento, foi detectado, claro, depois com os outros exames, mas vejo como pode passar despercebido pela dificuldade da avaliação. Não é uma falha médica, mas é uma questão que a clínica é soberana, mas ela tem limites. Chega uma hora que a sensibilidade, o tato não consegue discernir isso, não consegue enxergar isso. O infravermelho traz essa visão do que está inflamado, do que está lesado. Próximo, tá? Exemplo de artrite no paciente com fibromialgia. Então, joelhos, punho, cotovelo, próximo. Aqui é o caso de sacroiliite na região do sacral, próximo. Aqui de novo a imagem térmica, próximo. E outras doenças, como doença da tireoide. Aqui é o normal, próximo. Uma alteração térmica, aumento do metabolismo na atividade da glândula tireoide. Puxa, quer dizer que ele tem fibromialgia e mais o quê? Vamos investigar o hipotireoidismo ou um nódulo de tireoide que deve ser investigado. Então, é uma avaliação que complementa, ajuda o médico a não rotular todo mundo igual e ajuda o perito a separar as coisas. Substitui os exames, não substitui nenhum.
mas ele orienta, ele ajuda, porque é difícil você chegar no paciente e dizer que você precisa de um ultrassom, uma ressonância ou tal tipo de avaliação clínica. É como se fosse uma triagem, uma avaliação de corpo total, que poucos exames fazem isso, porque a maioria dos exames são anatômicos, e aqui é um exame funcional. Então, quase encerrando. Tireoide, próximo. Avaliação de corpo total. É isso que o paciente precisa, uma avaliação integral. O paciente com fibro precisa ser olhado da cabeça aos pés, em busca dos sinais e sintomas que indicam fibromialgia e das alterações que podem estar associadas. Então, né, que ele pode, como é que eu vou pedir para o indivíduo fazer atividade física, correr, sei lá, 3 horas por semana, se ele tem uma fascite plantar, ou se ele tem uma tendinopatia, ou se ele tem uma radiculopatia, que ainda está no começo ou não foi diagnosticado. Então, muda isso. Claro que o melhor tratamento é a atividade física, mas no que foi excluído esse tipo de doença. Então, cada situação é diferente. Próximo. Qual que é a solução, então? A nossa solução é poder trazer isso junto a perícias médicas, tá? Como um método de documentar, de ajudar, principalmente na documentação e no tratamento e acompanhamento dos pacientes. O último slide. O que a BNL, a USP, a Abraterm querem trazer de proposta? Uma, reconhecimento da fibromialgia, sim, pelo SUS e em perícias. Então, o reconhecimento do perito de que existe a doença com a síndrome como um todo, mas que ela pode estar associada com outras doenças, e casos que devem ser separados, que não são de fibro e estão lá no meio. Tá? Mas isso precisa do quê? De uma avaliação de forma adequada. Né? Disponibilização de exames especializados para diagnóstico diferencial. Então, eu acho que o grande problema está no diagnóstico. Se a gente não tivesse o diagnóstico, se não tivesse o diagnóstico claro aqui, ó, eu saberia chegar lá e dizer, ó, eu preciso desse medicamento. Ó, você vai precisar de tantos dias de afastamento. Então, a questão do diagnóstico diferencial é super importante. Uma das propostas que a gente estava conversando anteriormente com o Dr. Roberto é a criação de um programa de fibromialgia junto à rede de atendimento primário, lá junto ao médico da família, lá nos locais onde já tem o médico, já tem o psicólogo, já tem o fisioterapeuta, mas que, de repente, eles não estão focando ou sendo direcionados para atendimento dessas pessoas. Eu acho que se a gente trabalhar em cima desse atendimento primário, que já está tudo montado, então, em vez de abrir um centro especializado em fibromialgia, assim como tem um centro especializado de câncer ou de diabetes, não, lá na rede primária, está prontinho lá, só precisa o quê? Direcionar, educar esses profissionais de saúde lá, fazer eles trabalharem com o paciente fibromiálgico, trazer os peritos para entender como é que é a abordagem desses pacientes. Fez a triagem, faz um tratamento inicial, vai para o nível 2, que é o especialista. Passou o nível 2, não resolve, vai para o nível 3, que é o nível hospitalar, e assim por diante. E o último item, então, disponibilização de tratamento e medicações específicas para a fibromialgia. Começando a triagem desde o nível 1, nível 2, nível 3. Queria agradecer mais uma vez e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Desculpe passar o tempo. Obrigado, senhor Marcos Gross, pela sua contribuição. E, imediatamente eu passo a palavra a Elizabeth Orleans Carvalho de Moura, fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva. Pode usar. Ou mesmo até o outro que dá. Preferência. Então, só apertar esse botão. Não, só apertar. Alô? Estão ouvindo? Certo. Bem, gente, como todos já sabem, meu nome é Elizabeth, eu sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva, mas o meu propósito aqui não é só em prol da minha profissão. Eu estou aqui em nome de uma cidadã brasileira que um dia espera contar com o serviço de saúde brasileiro. Então, a minha proposta para poder trazer para vocês é mais voltada às políticas públicas relacionadas à saúde. E eu vou sempre estar fazendo alusão, lógico, ao SUS e fazendo um paralelo com a história, a linha de tempo também dessa patologia que é a fibromialgia, certo? Antes de começar a falar especificamente de saúde, e já começando a minha fala nessa linha de tempo, a gente tem em 1996 a criação de caixas de aposentadoria e pensão. Ou seja, por que eu acho isso interessante? Porque uma das principais queixas de vocês é relacionada à aposentadoria. Então, saibam que antes do Sistema Único de Saúde veio essa caixa de aposentadoria, né? Mais arcaico ainda. Então, de 1923, a gente vai para 1986.
Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada aqui, eles começam a abordar a saúde como um direito universal e dever do Estado, sendo incorporado na Constituição de 1988, apenas 2 anos depois. Em 1990, a gente tem a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, amparado pela Lei 8.080, em 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. O SUS, ele propõe 3 princípios básicos, que eu vou fazer um paralelo com a fibromialgia para vocês perceberem que a história de vida de vocês é bem parecida também com a história de vida do SUS. O SUS também vem nessa peleja de tentar executar o que de fato está no papel e que vocês vão ver que muitas das reivindicações que são feitas pelos portadores de fibromialgia já estão todas no papel. O que falta apenas é ser executada. O princípio da universalidade, onde o processo de universalização é o processo de extensão da cobertura dos serviços, de modo que venha paulatinamente a se tornar acessível a toda a população, que de fato a gente sabe que não acontece. A equidade, que contempla as diferentes necessidades de cada população, de modo a se alcançar a igualdade de oportunidades de sobrevivência e de desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma determinada sociedade. Ou seja, a gente tem que reconhecer as dificuldades das determinadas sociedades e, a partir daí, começar a traçar metas e objetivos para contemplar as necessidades daquela determinada população. Ou seja, eu não posso generalizar e estipular um método, vamos supor, de critério para se aposentar, sendo que isso não contempla a fibromialgia, por exemplo. A gente precisa de um exame laboratorial para poder comprovar. No caso da fibromialgia, isso não é possível. E aí, o que faz? Como que vocês ficam, né? O princípio da integralidade visa dispor um leque de ações possíveis para a promoção de saúde, prevenção de riscos e agravos, assistência à doença, implicando na sistematização do conjunto das práticas que vem sendo desenvolvido para o enfrentamento do problema e o atendimento das necessidades em saúde. A integralidade, ela também falha aqui no contexto relacionado à fibromialgia, porque vocês não têm esse leque que ele diz que está disponível, ou seja, o tratamento ele não é interdisciplinar, ele pode até ser multidisciplinar, mas acho que falta a interdisciplinaridade para poder compreender essa patologia no âmbito da sua complexidade. E, na verdade, eu costumo até falar para os meus familiares e meus amigos que a fibromialgia, na verdade, eu a vejo como um desafio. Um desafio porque ela mexe com muitos conceitos. E como a gente ainda não está preparado, o sistema de saúde ainda não está preparado para pensar dessa forma, então fica difícil reconhecer, de fato, a fibromialgia. Impasses e dificuldades do SUS. Eles pontuam aqui 3 coisas que eu acho importantes, 2 delas eu faço um link direto com vocês, no caso. A baixa resolutividade das agências, da rede básica do serviço, ou seja, ele contempla aqui um modelo biomédico de diagnóstico. O modelo biomédico é construído a partir de uma forte ênfase e valorização da materialidade anátomo-fisiológica do corpo humano e a possibilidade de se produzir conhecimentos objetivos sobre o seu funcionamento normal e as suas disfunções, o que permitiria intervenções para a volta à sua normalidade. Então, esse contexto anátomo-fisiológico também não se encaixa. Então, vocês também, mais uma vez, estão por fora. Este seria o papel principal da medicina. Metaforicamente, podemos dizer que o
que o corpo é pensado como uma máquina. É inegável que a medicina tecnológica, mesmo operando como tal modelo reducionista, tem contribuído com a formidável melhora nos indicadores de saúde, inclusive aumentando o índice na perspectiva de vida. Entretanto, hoje, temos uma compreensão de que é necessário operar com uma combinação complexa de saberes, enriquecida por outras contribuições além da biomedicina, como psicanálise, psicólogos, ciências humanas e até saberes populares. Se quisermos ampliar o sentido de produzir um cuidado mais integral, ou seja, a gente sabe que no sistema único de saúde, ainda hoje, as coisas em si, elas são muito disciplinares, ou seja, não são interdisciplinares. A gente precisa muito, é uma coisa muito focada, que não contempla a fibromialgia em toda a sua esfera de complexidade. O segundo problema é a deficiência na formação dos profissionais de saúde. O terceiro é a deficiência na gestão do sistema de locorregionais de saúde. Nesse segundo item, quando ele pontua a deficiência de formação dos profissionais de saúde, é claro que eu também sou ciente de que o governo federal, em contrapartida, também trabalha para desmistificar isso. Por exemplo, a Universidade Federal de São Paulo, Campus Santos, ela é um projeto piloto, o único no Brasil, onde os cursos da área de saúde assistem aulas juntos. Ou seja, existe uma questão da mistura dos conhecimentos, existe uma questão do respeito entre as profissões e existe a contemplação do paciente como um todo, como determina lá a Organização Mundial de Saúde, quando ela diz que saúde é o bem-estar biopsicossocial do indivíduo. Então, a gente tem que contemplar os portadores de fibromialgia em toda essa esfera. Não adianta se focar ou tentar procurar, como o doutor Brioski falou anteriormente, existe sim um problema na formação do profissional da área de saúde. E eu fico muito feliz em saber que o governo federal já teve essa iniciativa, que esse campus ele já tem 7 anos de idade, se não me engano, e já tem um outro projeto partindo dessa experiência para lançar em outra universidade federal no interior do Nordeste, esse mesmo conceito de interdisciplinaridade. E eu acho que só quem tem a ganhar somos nós, são vocês, é o Brasil todo, em relação às políticas públicas voltadas à saúde. Então, gente, o link que eu queria fazer era basicamente relacionado ao SUS, e dizer que o SUS contempla, sim, tudo que vocês reclamam. O SUS, ele aborda, sim, o fato que vocês colocaram no abaixo-assinado, que eu fiz questão de ler, o fato que vocês reivindicam por o custeio de medicamentos de alto custo, ele também coloca isso. Negócio que eu não tenho tempo para poder ler tudo para vocês. Mas tudo isso, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele propõe. É um sistema muito elaborado, que falta só a gente se informar e a gente cobrar isso das autoridades. E ainda hoje, no século XXI, essa patologia há muito tempo foi descoberta, enfim, e ainda hoje, no século XXI, a gente ainda tem que contar com a sensibilidade das pessoas para levar essa causa adiante, como se não bastasse os fatos que, de fato, existem, ou seja, as dores, todas as complicações que vocês vivem, a luta de vocês em relação à aposentadoria, em relação ao custeio de todo o tratamento, que não é só o tratamento médico, é do fisioterapeuta que vocês precisam, que o tratamento é caro, o SUS só dá 3 atendimentos, mas vocês precisam de mais, é o custeio de uma medicação muito cara. Tem gente que tem condição de pagar, mas tem gente que não tem. E hoje conversando com... Eu tive o prazer de conversar com uma pessoa que está passando por esse problema, e o que me espantou é o fato de saber que ela é uma procuradora federal. Então, para você ver em que pé que a gente está, assim, de regressão mesmo, de hoje aqui, estar sentado com uma procuradora federal que não consegue se aposentar, não consegue reconhecer o seu direito, de fato. Entende? Então, isso é muito válido, essa reunião é muito válida,
uma fisioterapeuta na mesa de médicos também é muito válido. Eu vejo nisso um avanço e eu espero que eu tenha contribuído com vocês, espero que tenha atendido às expectativas de vocês e estou disponível para qualquer dúvida e qualquer contribuição que eu possa dar. Obrigada. Obrigado, Elizabeth, pela sua contribuição. Temos visitas? Deputada Érica Cocai. Presidente, são estudantes de São Paulo que estão aqui conhecendo a casa, pelo que pude perceber, e querem entrevistar também alguns deputados, deputadas, enfim, estão aqui em um trabalho de escola. Então, por favor, aqui na São frente. bem-vindos. São bem-vindos. Aqui na frente tem alguns lugares, pode sentar no lugar que está vago. E para que vocês se localizem, essa é uma audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família para debater a síndrome da mialgia. Como vocês estão na fase de formação, né? Fibromialgia. São dores musculares pelo corpo todo. É o tema. E agora nós passamos a palavra ao Dr. Roberto Ezequiel Raimann, reumatologista. Com a palavra, Dr. Roberto. Obrigado. Eu queria agradecer o convite a essa mesa. Vamos falar um pouquinho sobre a fibromialgia, vamos explicar um pouquinho sobre a fibromialgia. Vou colocar algumas colocações minhas, como eu vejo a fibromialgia. Eu tenho uma experiência extremamente ampla. Roberto, também deve ser professor, daí parar um pouquinho. Tentaremos. Para quem chegou agora, aqueles professores ficam andando de um lado para o outro e tem a TV que anda filmando, e tem que ficar brigando com a TV. Eu estou pedindo para eles ficarem um pouco parados. Bom, então, assim, eu tenho uma experiência ampla com fibromialgia desde que eu fiz meu doutorado, há mais de 20 anos atrás. Eu sou coordenador do ambulatório de fibromialgia na Unifesp. Fui presidente da Comissão de Fibromialgia da Sociedade Brasileira de Reumatologia por mais de 10 anos. Em geral, quando o assunto é fibromialgia, na área de reumatologia, em geral, sou acionado. O próximo. Bom, a fibromialgia é um quadro de dor generalizada, mas ela não é só isso. Na realidade, a gente pode definir ela como um quadro de amplificação dolorosa. Eu prefiro falar ela dessa forma. Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é o seguinte: se você tem fibromialgia e você tem qualquer outro tipo de dor, essa dor vai doer muito mais do que numa pessoa que não tenha fibromialgia. Então, se você sofre de enxaqueca, essa sua enxaqueca vai ser muito mais dolorosa do que numa pessoa que não tenha fibromialgia. Por quê? Porque a fibromialgia é definida como uma síndrome de amplificação dolorosa. Porque o que acontece na fibromialgia é que a sensibilidade dolorosa de uma pessoa com fibromialgia é maior do que uma pessoa que não tenha fibromialgia. Ela sente realmente mais dor do que alguém que não tem fibromialgia. Isso é comprovado com estudos científicos. Próximo. A fibromialgia comete mais mulheres, mas é importante vocês entenderem que ela comete homens também. Por quê? Porque já ouvi médicos me dizerem, poxa, homem com fibromialgia? Então, eu quero trazer isso aqui para mostrar para vocês que o problema da educação sobre a fibromialgia não é só que a população brasileira não sabe, mas a população médica também não sabe muitas coisas a respeito da fibromialgia. E acomete a população produtiva. A população mais acometida é dos 30 a 50 anos, embora crianças podem ter fibromialgia e idosos podem ter fibromialgia. Então, qualquer pessoa em qualquer idade pode ter fibromialgia, mas a população mais acometida é a população produtiva. E é uma doença frequente, acomete de 2,5% a 3% da população. Próximo. Aí está outro problema, você vê um paciente com fibromialgia. Então imagine um clínico no seu consultório e o paciente chega e conta metade desses problemas. Pelo amor de Deus, não, começa de novo porque eu não peguei nada do que você contou. Não, começa de novo. Não é possível que você sente tudo isso. Não, você está inventando metade dos sintomas. Então, esse é o outro problema da fibromialgia. Como a educação sobre a doença é pouco
feita, pouco conhecida, existe uma descrença médica. Então, esses pacientes muitas vezes são taxados de poliqueixosos e são maltratados pelos médicos. Porque realmente esses pacientes podem ter, no mínimo, esses sintomas, porque eu provavelmente esqueci de listar outros sintomas. Tá? Então, é uma doença que acomete vários órgãos, vários sistemas. Tá? Ela faz parte do rol das doenças que são chamadas doenças disfuncionais. Por quê? Porque, na verdade, você não tem uma alteração anatômica, você tem uma alteração da função do órgão. Então, por exemplo, no colo irritável, se você fizer uma endoscopia, uma colonoscopia, esses exames estarão normais. O que você tem é uma alteração da funcionalidade do intestino. A pele, eu costumo dizer para os pacientes, que a pele do intestino é tão sensível que, às vezes, o simples contato das fezes ou dos gases com a pele é o suficiente para causar dor nesses pacientes. O próximo, por favor. O diagnóstico. Eu vou ter que discordar um pouquinho das pessoas que querem documentar, por meio de exames, o diagnóstico da fibromialgia. O diagnóstico sempre tem funcionado com o diagnóstico clínico. Tá? O que falta é educar os médicos a fazer o diagnóstico clínico da doença. E aceitar esse diagnóstico. Porque até hoje nunca houve problemas. Na realidade, quando surgiram os critérios do Colégio Americano de Reumatologia em 1990, foi um grande marco para o tratamento e para os trabalhos científicos da fibromialgia. Até 1990, na literatura médica, só existiam 300 trabalhos. A partir de então, a gente tem mais de 3.000 trabalhos na literatura científica, simplesmente porque antes disso não tinha definição do que era fibromialgia. A partir do momento que houver um critério clínico, uma forma de fazer o diagnóstico, foi uma forma, a fibromialgia passou a ser reconhecida. Basta o quê? Educar os médicos de como fazer o diagnóstico, que depende do quê? Da experiência e do conhecimento médico. É lógico, em algumas situações pode haver dúvida. Nessas situações, o médico vai pedir exames complementares, que são chamados de complementares justamente porque a clínica é soberana, você não vai usar os exames complementares para fazer o diagnóstico, mas para complementar o seu diagnóstico e você vai acompanhar esse doente. O que falta, na verdade, é ser um bom médico, que está faltando na rede pública e muitas vezes na rede privada. O próximo, por favor. Em 2010, foram criados os novos critérios da fibromialgia. Na realidade, não foram abandonados os critérios antigos de 1990, mas esses critérios foram criados com outros intuitos. Então, atualmente você tem 2 critérios, não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: os novos critérios da fibromialgia não tem um exame. O diagnóstico continua sendo clínico. Tá? São os critérios novos que acabaram de ser elaborados pelo Colégio Americano de Reumatologia. Se eles quisessem que tivesse algum exame para fazer o diagnóstico, eles teriam colocado. O próximo, por favor. Próximo. Fazem parte dos critérios. Então, todos os exames são normais. Tá? O próximo, por favor. Bom, durante uma época, isso vocês, com certeza, os pacientes de fibromialgia já escutaram, porque eu escutei alguns relatos, houve relatos de que assim, a fibromialgia foi uma doença inventada por um grupo de médicos. Vamos supor até que a fibromialgia foi uma doença inventada por algum grupo de médicos. Hoje em dia existe prova científica demonstrando o aumento da área de dor desses pacientes, comprovando que eles têm uma sensibilidade aumentada à dor. Eu não vou entrar em detalhes científicos. Mas vamos supor que essa alegação de um grupo diz que isso é uma invenção de um grupo de médicos. O simples fato de você fazer um diagnóstico da fibromialgia já acarreta algumas mudanças. Acarreta uma diminuição de custos de encaminhamento médicos, acarreta uma diminuição de recursos em gastos com exames de laboratório e imagem. Por quê? Porque esses pacientes tinham dor em tudo quanto era canto, faziam o tempo todo exames de sangue, exames de ressonância magnética para tudo quanto é canto, porque não sabiam o que eles tinham. A partir do momento que eles sabem que eles têm a fibromialgia, acabou. Você já sabe o que tratar, não precisa chegar a fazer ressonância do pescoço, da coluna lombar, do ombro, do punho e assim por diante. Próximo, por favor. Medicamento utilizado, por exemplo, o anti-inflamatório não funciona na fibromialgia. Não adianta ficar usando anti-inflamatório.
Então, a partir do momento que você sabe que você tem fibromialgia, você sabe racionalizar qual medicamento você vai utilizar para esses pacientes. Então, você vai economizar em recursos medicamentosos. A única coisa que não mudou é visitas ao clínico geral. Por quê? Porque o paciente com fibromialgia precisa de carinho. Então, ele procura mais o médico. O próximo, por favor. As causas. Então, hoje em dia está demonstrado que existe uma disfunção do sistema nervoso central. Então, você tem mecanismos que, no sistema nervoso central que aumentam a dor e mecanismos que inibem a dor. Os pacientes com fibromialgia, os mecanismos que inibem a dor estão funcionando de forma deficitária e os mecanismos que excitam a dor, aumentam a dor, estão exacerbados. Eu não vou entrar em detalhes porque não é o mérito da aula, mas isso é só para demonstrar que existe toda uma linha de pesquisa demonstrando alterações químicas e eletrofisiológicas na fibromialgia. Próximo, por favor. Tratamento. A primeira coisa que a gente tem que ver no paciente com fibromialgia é a atitude do paciente. Eu quero que vocês leiam esse quadrinho, porque isso é uma coisa que eu falo para o paciente. Isso às vezes é um puxão de orelha que eu dou para o paciente e que a gente teve uma conversa hoje à tarde. Tá? Então, assim, o paciente precisa querer melhorar, ele tem que fazer a parte dele também. Então, muitas vezes, quando eu vou tratar um paciente com fibromialgia, eu já sei se aquele tratamento vai ser tranquilo ou se aquele tratamento vai ser um pouquinho mais difícil. Tá? Porque ele precisa querer melhorar. Na verdade, o tratamento vai depender dele. Ele que vai ter que fazer as coisas para o tratamento dar certo. Não sou eu que vou tomar remédio, não sou eu que vou fazer atividade física, não sou eu que vou ir na fisioterapia, não sou eu que vou ir no psicólogo e assim por diante. Quem vai ter que fazer tudo isso é o paciente. O próximo, por favor. E tratamento envolve, na verdade, não existe uma distinção entre tratamento não medicamentoso. Na verdade, assim, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E, assim, em vários graus, depende do grau da doença. A fibromialgia pode ser desde leve até muito grave. A maioria dos pacientes, ao contrário do que muitas vezes a gente vê na mídia, a maioria dos pacientes evolui muito bem. Tá? São poucos os pacientes que não vão bem, mas eles precisam de apoio, eles precisam de um tratamento adequado. Tá? É isso que eles precisam. O próximo, por favor. Isso daqui é o consenso brasileiro para tratamento farmacológico. Então, existe um consenso brasileiro e existe realmente uma portaria do Ministério da Saúde, do qual eu tive ciência e do qual eu mandei várias vezes cartas falando qual era a posição da Sociedade Brasileira de Reumatologia e que foi completamente ignorada. E essa carta, essa portaria do Ministério da Saúde, simplesmente, ela ignora totalmente esse consenso e ignora totalmente quais são as medicações adequadas para tratar os pacientes com fibromialgia. Então, eu acho que um dos objetivos, a partir de agora, é realmente a gente obter recursos, obter a gratuidade dos medicamentos para que os pacientes acometidos com fibromialgia possam ter acesso a esses medicamentos que fazem parte do tratamento da fibromialgia. O próximo, por favor. Uma questão que eu quero deixar claro para vocês. O paciente com fibromialgia deve ser afastado das atividades laborais. Eu tenho uma questão muito clara sobre isso e eu quero deixar isso bem claro aqui hoje. Porque isso também, eu vou bater um ponto muito forte nisso. O próximo. A posição nossa, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, é que um paciente com fibromialgia, já, na maioria dos casos, e se possível jamais, deve ser afastado das suas atividades físicas. Por quê? Porque, além de todos esses problemas, em que situações você vai afastar? Por quanto tempo você vai afastar? Existem possibilidades de simulação, como é que você vai discernir? Ganho secundário. Muitas vezes você tem um ganho secundário. Como é que você vai avaliar a necessidade de afastar? E os benefícios, e assim por diante. Então, assim, afastar o paciente com fibromialgia envolve outro grande problema. A partir do momento que você está afastando o paciente com fibromialgia do seu trabalho, você está dizendo para ele, olha, você não vai melhorar. Tá? Próximo, por favor. Isso não quer dizer... Veja bem, o paciente com fibromialgia pode ter uma limitação funcional?
Do que vai depender a limitação funcional desse paciente? Deformidade, em geral, ele não vai ter. Atrofia, ele não vai ter. Instabilidade, ele não vai ter. Déficit de força, ele não vai ter, porque na fibromialgia não tem déficit de força. Se tiver déficit de força, ele não tem fibromialgia. Foi diagnosticado errado. Um distúrbio neurológico ele não pode ter, ele pode ter dor e fadiga. Isso sim pode incapacitar o paciente com fibromialgia. O próximo, por favor. Só que a incapacidade depende de várias outras interações. Não é uma coisa simples de avaliar. O próximo, por favor. E a gente não tem meios de avaliar essa incapacidade. Tá? A gente precisa ter um instrumento para isso. Por favor, próximo. Tá? E a maioria dos pacientes com fibromialgia, eles relatam que a incapacidade deles vem da dor. Mas existem trabalhos demonstrando que pacientes com dor conseguem trabalhar com fibromialgia. Próximo, por favor. Tá? O próximo. 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 Próximo, por favor. Ó. Então, assim, existem trabalhos que demonstram o seguinte, pegando mulheres que apresentavam fibromialgia e comparavam, que apresentavam o mesmo nível de fibromialgia, comparado grupos que trabalhavam e que não trabalhavam, demonstraram que aquelas que trabalhavam eram mais felizes. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou querendo dizer o seguinte, vocês não podem ser afastados do trabalho. O que eu quero dizer é assim, a fibromialgia não é uma doença ocupacional, não há dados na literatura para justificar isso. A fibromialgia, eventualmente, por um período curto de tempo... Doutor Roberto, mais 10 minutos para concluir. A gente acredita que em algumas situações a pessoa deva ser afastada. O que a gente acredita é que os pacientes, em algumas situações, devam receber condições para diminuir a sua carga de trabalho. Então, isso sim, ou seja, readequação do seu trabalho, mas não afastamento do seu trabalho. Ou seja, fazer uma readequação do seu trabalho para não serem afastados. Porque a partir do momento que se afasta do seu trabalho, esse paciente não tem retorno. Isso ocorreu, por exemplo, com a lombalgia crônica. O que você observa atualmente nos quadros de lombalgia crônica, que aqueles pacientes que são afastados do trabalho jamais voltam a trabalhar. Os pacientes que são readaptados, eles voltam a ter uma vida normal, voltam a ser funcionais e assim por diante. Então é isso que a gente quer. A gente quer melhorar os pacientes com fibromialgia. A gente quer que eles tenham uma vida normal ou mais próximo do normal. E para isso, essas são as diretrizes que a gente acredita. O próximo, por favor. Esse é aquele trabalho que eu havia falado para vocês. O próximo. E a fadiga, em geral, não incapacita as mulheres com fibromialgia. A dor, realmente, uma dor muito forte, pode incapacitar para o trabalho. O próximo. E a gente não tem, até o momento, um instrumento para poder medir a incapacidade dos pacientes para fibromialgia. Então, esse vai ser um grande problema. Como é que nós vamos medir essa incapacidade? Tá? Então, o que eu proponho para vocês? Que a gente busque mecanismos para que a gente possa fazer readaptação no trabalho, diminuir a carga do trabalho, para que vocês possam fazer a fisioterapia. Quando há muito estresse no trabalho, ou a carga no trabalho atrapalha muito, vocês merecem o quê? Uma diminuição dessa carga. Tá? A gente acredita que o paciente com fibromialgia, às vezes, não consegue fazer a mesma atividade numa velocidade que uma pessoa que não tem a fibromialgia. Isso tem que ser respeitado também pelo empregador. Então, tudo isso nós acreditamos. O que a gente não acredita é que afastar o paciente com fibromialgia resulte num benefício para esse paciente. Por quê? Porque, em geral, quando o paciente da fibromialgia é afastado, ele não melhora. É isso que a gente vê de modo geral. Pelo menos nós não conhecemos nenhum paciente com fibromialgia que foi afastado do seu trabalho e depois se retornou. Tá? Muito obrigado. Obrigado, senhor Roberto, pela sua contribuição. Eu quero aqui só registrar, para que tome conhecimento, que
os nossos estudantes que aqui estão, são do Colégio Pentágono de ensino médio da cidade de São Paulo, do Morumbi. Vocês são bem-vindos e fiquem à vontade, porque eu sei que vocês vieram fazer uma visita à Câmara e às vezes querem caminhar por todos os setores. Fiquem à vontade na hora que quiserem sair. Essa é uma audiência pública. As comissões daqui da Câmara, elas têm o papel de analisar os projetos de lei e fazer audiências públicas para ouvir a sociedade em temas que se entendem relevantes. E a questão da fibromialgia é um tema considerado importante por essa comissão, por isso essa audiência pública hoje. Para vocês terem uma ideia, ela é transmitida pela internet, gravada pela TV, e há também um chat pela internet para participação. E eu não vi a Clara aí, a Clara está com vocês do Colégio Pentágono, filha de um amigo meu. Ela estava aqui ontem. Aí eu vou abrir agora para a pergunta, e se vocês quiserem permanecer, pode permanecer, se quiserem perguntar, pode perguntar, do jeito que vocês quiserem. Se quiserem sair, também pode, fiquem à vontade, não se preocupem. Eu pergunto, primeiro só por uma questão regimental, o regimento da Câmara, ele permite em audiência pública perguntas só a deputados. Desde que eu estou aqui nessa comissão, eu abro sempre. Só que eu vou obedecer ao regimento perguntando se a deputada Érica Cocai deseja fazer algum questionamento, aí, assim que ela fizer, ou se ela não quiser fazer, eu já passo imediatamente para vocês. Deputada Érica Cocai. Deputado Rosinha, eu queria saudar todos os componentes da mesa e saudar os nossos estudantes do Pentágono, mas saudar também as pessoas que aqui estão, que vieram aqui movidas por muita dor, mas também movidas por muita esperança. E eu gostaria de saudar em particular a Patrícia, porque foi a Patrícia que me provocou para que eu pudesse sugerir que esta comissão fizesse esta audiência pública, para que nós pudéssemos, primeiro, dar uma visibilidade, que às vezes não tem, a fibromialgia, da visibilidade. Segundo, que pudéssemos ter um espaço de escuta das pessoas que sofrem com a fibromialgia. Escuta que me parece que é absolutamente fundamental. E digo isso porque você conviver com a dor crônica, que está lá em vários pontos do corpo, é um processo extremamente doloroso, extremamente doloroso. Por isso, doutor Roberto, eu fico me perguntando muitas vezes se não tem que se escutar cada pessoa para saber se ela tem condições ou não de estar em um posto de trabalho. Até porque, se a pessoa, às vezes, não tem como estabelecer todo o seu desempenho, elas podem ser objeto, inclusive, de um processo de demissão. São demitidas porque estão adoecidas e estão limitadas no exercício da sua atividade. É muito difícil que nós possamos sensibilizar empregadores que resistiram tanto em dar tantos direitos à categoria, à classe trabalhadora, quando nós não temos esse espaço de escuta e de respeito e sensibilizá-los para que eles possam mudar a jornada de trabalho em um mundo onde as metas elas são tão assediadoras e onde a produtividade é tão cobrada. Então, nós temos vários casos de pessoas com fibromialgia que foram demitidas porque estavam adoecidas e porque não há uma capacitação e uma formação dos peritos para entender esta dor e para entender que o corpo fala, e quando o corpo fala, a partir da dor, é um processo que os benefícios secundários, eles são questionáveis, não é? Ou seja, que há benefícios secundários, via de regra, eu que sou psicóloga, sei que as doenças muitas vezes trazem os benefícios secundários, mas é preciso analisar o que é esta dor permanente, o que é a dificuldade de diagnóstico, o que é você não ter atendimento, que tem que ser um atendimento multidisciplinar, e até questionar se não há distúrbios do ponto de vista neurológico, porque a memória já não é a mesma, porque as respostas já não são exatamente as mesmas, porque a fadiga, ela tem desdobramentos. Eu não posso isolar. Apenas tem fadiga. Ora, porque ter fadiga, não ter sono reparador, tudo isso interfere na vida como um todo. Não fica isolado, ensimesmado, como se estivesse engarrafado ou em uma cápsula. Eu lembro que muitas vezes
alguns diziam, não, você tem que se acostumar com a dor. E eu fico pensando, o que é isso de alguém falar, se acostume com a dor, se acostume com a dor, como se a dor fosse natural. Então, nós estamos aqui, primeiro, para dar espaço, porque muitas vezes a doença é negada. A doença é negada. Não é negada apenas pelos profissionais da área de saúde. É negada muitas vezes pelos patrões, é negada pelos colegas de trabalho, que olham, familiares, e que olham e falam, mas o que você está sentindo? Você não tem nada, porque não tem sintomas que sejam aparentes. São sintomas sentidos, são sintomas que corroem, mas são sintomas que os outros, muitas vezes, não conseguem ver. Por isso, assegurar que a fala seja considerada, porque senão é uma revitimização. Revitimização. É vitimizado porque tem a doença, e segundo, é revitimizado porque não tem tratamento, e terceiro, é revitimizado porque a doença muitas vezes não é considerada, e o corpo que fala, porque sempre fala, ele não é escutado. Então, nesse sentido, é que penso que nós chamamos essa audiência pública, provocados, como eu disse, pela Patrícia, para que daqui nós possamos avançar. Avançar na capacitação dos profissionais, e aí penso que seriam em todas as esferas, como disse o doutor Marcos, todas as esferas, na atenção primária, na atenção básica, enfim, na atenção secundária, ou na atenção hospitalar, que nós possamos ter uma capacitação de todos esses segmentos, dessas equipes, para poder lidar e, ao mesmo tempo, para poder diagnosticar e facilitar o diagnóstico. Mas é preciso que nós criemos centros de referência, né? Centros de referência, para que haja um acolhimento e a capacitação dos profissionais. Não só dos profissionais da saúde, como diz, mas profissionais da Previdência também, da saúde que lidam com a Previdência. E a partir daí que nós possamos dar espaço de fala para essa doença, dar espaço de fala para que a dor possa ser superada pelo nível de esperança e de tratamento. Por fim, dizer que convivo várias vezes e tenho meus questionamentos se não há relações de trabalho ou modos de trabalho que provocam a própria fibromialgia. Eu tenho uma dificuldade de não acreditar que não há um nexo causal com as relações laborais. Ou ainda que doenças relacionadas ao trabalho, como LER, DORT, enfim, essas são potencializadas, como aqui já foram ditas, pela fibromialgia. Eu já vi, sou bancária, e já vi muitos trabalhadores, com o braço em cafeteiras para poder evitar a dor, borificando xilocaína nos pulsos para poder trabalhar, com fibromialgia, dizendo eu tenho fibromialgia, ou seja, me socorram, ou seja, quero gritar, quero dizer o que sinto. E ali no ambiente de trabalho as pessoas viraram e falam, mas você está tão bem, mas você está ótima, mas você está tão feliz, mas você está isso, que é uma forma de dizer, não reconheço sua doença e te reconheço enquanto uma pessoa que está enganando a todos e a todas nós. Por isso eu digo que é preciso romper esse nível de vitimização e dizer que as pesquisas indicam que é melhor estar trabalhando do que não estar trabalhando, e cada um é cada um. Cada um tem suas necessidades. É preciso, sem nenhuma dúvida, universalizar as políticas, mas fundamentalmente é preciso também abrir espaços para singularidades nas políticas públicas, para que a subjetividade, a singularidade, as histórias, os nexos, as relações, elas possam ser consideradas, porque afinal nós somos seres humanos. Então, nesse sentido, para concluir, digo, é preciso capacitar os profissionais e dotar a rede pública na perspectiva de que tenhamos um diagnóstico, porque isso do diagnóstico ele dói demais. Até chegar à fibromialgia, você já descobriu que você não tem qualquer outro tipo de problema na vida, porque todos os exames são feitos. Todos os exames são feitos até chegar à conclusão que é fibromialgia ou que pode ser fibromialgia. Então, portanto, é tentar
capacitar profissionais, dotar a rede pública de equipamentos para que tenhamos o diagnóstico o mais rapidamente possível. Dotar a rede pública da oferta dos tratamentos que tem que ser sempre multidisciplinar. Sempre multidisciplinar e que tem que estar em todas as esferas, na atenção básica, enfim, em todas as esferas de atenção à saúde. E, por fim, capacitar os profissionais na área de previdência para que não haja revitimização. Já vi muitos peritos, mas muitos peritos, olhar e passar no olhar que você está estabelecendo, está sendo autora de uma farsa. E a gente sai, tem perícias que destrói tanto a pessoa, que a pessoa sai de lá com um nível de depressão, de angústia, de ansiedade, de tristeza imenso, porque destrói a autoestima. Então é preciso, e penso que a gente pode trabalhar numa legislação nesse sentido, capacitar os peritos no que diz respeito à fibromialgia e responsabilizar os peritos que maltratem as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras. Nenhum perito pode negar a sua dor e negar o laudo ou negar o atestado de outro profissional. Não pode fazer isso impunemente. Não pode fazer e rasgar a autoestima, rasgar enfim, a altivez de qualquer pessoa porque está recorrendo a um serviço que é público e que deve ter qualidade. Então, penso que a gente deveria avançar, e aí não só no que diz respeito à fibromialgia, mas ao conjunto dos trabalhadores que recorrem à perícia e que saem de lá muito machucados e que saem de lá como se fossem absolutamente nada, porque a sua fala não é escutada, porque o seu corpo não é considerado e porque o outro profissional também é desrespeitado ao estar emitindo esse laudo. Então, penso que com esses aspectos do diagnóstico, do tratamento, do centro de referência e da perícia, nós podemos avançar. E, obviamente, podemos também avançar na perspectiva de assegurar condições especiais ao atendimento quando a singularidade, a dor, ela puder ser considerada na adaptação ao trabalho, porque penso que o trabalho ele tem sempre que se adaptar à pessoa. E o que nós vimos via de ré é que a pessoa tem que se adaptar ao trabalho, senão ela é excluída do trabalho e, enfim, ela tem agudizado o seu processo de exclusão e de ausência de fala. Por isso, a minha solidariedade muito particular a todos esses homens e particularmente a essas mulheres, as mulheres que sofrem com fibromialgia e, ao mesmo tempo, com o sofrimento, não se vergam ao sofrimento, mas estão aqui para lutar por seus direitos, para organizar e fazer essa audiência pública que nós queremos dar como desdobramento, uma legislação que assegure que vocês possam ser tratadas, respeitadas, pensadas, sentidas como seres humanos. Era isso. O Ministério da Saúde tem uma assessora aqui entre nós, ela me passou agora o comunicado que o José Eduardo Fogolin Passo, coordenador-geral da média e alta complexidade, receberá dia 15/5, dia 15 agora, semana que vem, quarta-feira, às 14 horas, no edifício Premium, Torre 2, segundo andar, na sala 203. Então, vou repetir. Quarta-feira, às 14 horas, edifício Premium, Torre 2, no segundo andar, na sala 203. Ele que deveria estar presente aqui, não pôde porque está num congresso e se dispôs a nos receber. E sobre a perícia INSS 203. Sobre a questão da perícia INSS, eu insisti que deveria ter aqui um representante da perícia, não enviou ninguém e tampouco justificou. Foi convidado. Então, estou dizendo, foi convidado para estar à mesa, não teve a atenção, inclusive, que está tendo o Ministério da Saúde, que nos deu atenção já logo pela manhã e envia a pessoa que deveria estar aqui para nos receber. Então, é um tratamento
diferenciar. Deputada Carmen Zanotto. Depois eu vou trazer a palavra para a mesa, porque tanto o doutor Roberto como a senhora Elizabeth solicitaram para manifestar antes de abrir o debate, porque eles querem comentar. Presidente, deputado doutor Rosinha, eu quero primeiramente cumprimentar mais uma vez a deputada Érica por essa brilhante iniciativa, junto com o deputado Rogério Carvalho, e dizer que com relação à perícia nós vamos ter uma audiência pública do INSS que trata de perícias médicas. E a questão de ser trabalhador, nós poderíamos reforçar no convite também para que esse assunto fosse pauta, porque tem uma ligação direta com o respeito ao trabalhador que busca a perícia médica e não tem esse olhar tão importante quanto a fibromialgia exige. E eu só quero fazer uma colocação, presidente, que, mais uma vez, como ex-gestora que fui do SUS, enfermeira que sou de formação, eu tenho a clareza de que a gente avançou no sistema, mas a gente precisa avançar e ter alguns olhares específicos para algumas patologias, como a fibromialgia, as doenças raras, que as pessoas não estão conseguindo acesso aos materiais e medicamentos também necessários para o seu tratamento, a asma brônquica que nós ouvimos essa semana e participamos junto com o senhor de um café da manhã, então, para registrar o quanto nós estamos longe de garantir aquilo que está na Constituição para os usuários do Sistema Único de Saúde, que é o acesso com qualidade, com resolutividade para todas as patologias. O exemplo da tarde de hoje é exatamente isso. A gente está conseguindo passar um pouquinho por cima de todas as patologias, mas não ter um olhar profundo dentro de cada uma delas, com renovação dos protocolos clínicos, com inclusão de novos medicamentos e novas tecnologias. Então, a nossa comissão tem esse grande trabalho de, dentro do conjunto das patologias, a gente destacar aquelas que a comunidade está pedindo por nós, para que a gente possa interceder junto ao Ministério da Saúde para aprimorar essas políticas, que muito já avançou, mas a gente precisa, com certeza, avançar ainda mais. Obrigada. Obrigado, deputada Carmen. Com a palavra, 5 minutos, doutor Roberto, vai fazer os comentários. Alô, alô? Bom, então vamos deixar claro alguns pontos. Em relação ao afastamento do trabalho, eu não acho que nenhum paciente com fibromialgia não deva ser afastado. Vou deixar claro que existem condições especiais. A questão é a seguinte, vocês já viram um paciente que foi afastado com fibromialgia, qual é a qualidade de vida dele? Você já viu, então, mas eu digo afastado e sem retorno. Então, vocês viram... Não, mas calma aí, alguém que foi afastado só pela fibromialgia. Você foi afastado por outro motivo. Eu quero dizer assim, eu quero deixar claro o seguinte, nós estamos falando de fibromialgia, nós estamos falando de comorbidades. Se o paciente vem e ele tem, por exemplo, como no seu caso, síndrome de pânico, você foi afastado por um outro motivo. Eu estou deixando claro aqui, nós estamos falando da fibromialgia. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Se o paciente tem uma fibromialgia, tem uma depressão grave, e talvez tenha uma situação que realmente ele deve ser afastado. Mas a fibromialgia, pura e simplesmente, de um modo geral, se o paciente só tem a fibromialgia, em geral, se ele for afastado, provavelmente ele vai evoluir com uma depressão grave. Veja bem, nós estamos substituindo a situação ideal, que seria ele ser readaptado no trabalho, que seria a situação ideal, e estamos afastando ele do trabalho. Nós não queremos a situação ideal, então vamos defender a situação ideal. É isso que eu proponho para vocês. Tá? Eu não posso tapar o sol com a peneira. A situação ideal é readaptar essa pessoa ao trabalho, é o que a gente deve fazer, e não afastá-la do trabalho. Porque as evidências demonstram que afastamento dessas pessoas ao trabalho não recupera essas pessoas. Pelo contrário, piora a autoestima dessas pessoas, piora a capacidade funcional dessas pessoas. Veja bem, eu estou do lado de vocês, eu trato pacientes com fibromialgia todo dia. Eu recrimino esses peritos que tratam vocês mal. Mas eu faço o máximo para o paciente com fibromialgia não deixar de trabalhar.
porque eu sei que isso vai fazer mal para ele. Eu quero que vocês entendam que não adianta a gente batalhar para vocês deixarem de trabalhar. Você tem que batalhar para readequar o trabalho. É essa a briga que vocês têm que ter. Não adianta fazer a briga errada. Não, calma aí. Só um momentinho. Vamos, doutor, eu falei. Não, um momento. Não há evidência. A palavra é do doutor Marcos, e aqui todo mundo vai falar, vai perguntar, mas vai ter um momento de eu dizer posterior. Vocês anotam, 5 minutos para ele. Não. Não, por favor. Isso é número 2. Eu quero saber quantas dessas pessoas que hoje em dia não estão bem foram tratadas adequadamente. Quantos de vocês que estão aqui tiveram tratamento adequado? Eu vou afastar alguém do trabalho que nem um tratamento adequado teve? Será que a minha briga não é eu conseguir, em primeiro lugar, um tratamento adequado? Eu vou afastar alguém que nem foi tratado adequadamente? Está certo isso? Gente, o que nós estamos falando? Eu estou fazendo as coisas tortas. Vamos pôr os pés no lugar. Veja bem, eu não estou falando que eu não vou fazer. Eu acho que a singularidade realmente é importante. Não existe uma receita de bolo para o tratamento com a figura. Mas isso eu vou deixar claro. Por isso que eu falei, na maioria dos casos nós vamos afastar. Eu deixei isso muito claro aqui. Na maioria dos casos. Existem casos que são casos. Mas como nós vamos fazer isso, eu não sei. Mas na maioria dos casos, a gente não pode fazer isso. Isso eu quero deixar claro. E a briga é para ter um tratamento adequado. A briga é para readaptar essa pessoa no trabalho. Em alguns casos, onde foi feito um estudo adequado desse paciente, onde o médico especialista que entende de fibromialgia viu esse doente, em algumas situações você pode afastar esse paciente. Em algumas situações. Tá? Então, bom, centros de referência, eu acho que realmente nós temos que batalhar por isso. Né? Então, isso faz parte do tratamento adequado. Né? Nexo causal. A resposta em relação ao nexo causal. Infelizmente, para a gente dizer que existe nexo causal, a gente precisa ter evidência científica. A gente não pode dizer nem que tem e nem que não tem. Eu não estou defendendo aqui nem que tem e nem que não tem. Existe uma revisão na década de 90, tentando demonstrar se a fibromialgia tem nexo causal com o trabalho. Essas revisões não conseguiram demonstrar. Essa é evidência científica. Se eu não tenho evidência científica, eu não posso falar. É a evidência científica que faz da mesma forma que eu tenho um determinado medicamento. Se eu não tenho evidência científica que esse medicamento funciona, eu não posso falar que esse medicamento funciona. Tá? Vitimização, na minha opinião, é não tratar adequadamente vocês, é afastar vocês sem tratar vocês adequadamente e sem ver vocês direito. É generalizar e falar que vocês podem ser afastados. Justamente é isso que eu não quero. O que eu quero é que vocês tenham um tratamento adequado, que vocês tenham o direito de continuar trabalhando de acordo com a capacidade que vocês podem trabalhar, ou seja, vocês não serem recriminados. Alguém não chegar e olhar para vocês e falar, fibromialgia, você é um inválido. É isso que vocês querem. Isso é vitimização. Não, você é fibromialgia, então eu vou te dar um trabalho que talvez você possa trabalhar. Vitimização é falar, você é inválido, você não pode trabalhar. É isso que vocês querem? Não? Então é isso que eu não quero de vocês. É lógico que em alguns casos, realmente, não tem jeito. A gente não consegue resolver todo mundo, tá? É isso que eu queria deixar claro para vocês. Agora, vamos dar... Só um momento. Eu vou pedir para assumir aqui a presidência, a deputada Érica Cocai, até porque eu fui chamado para uma outra atividade, e agora está inscrita a Elizabeth por 5 minutos e depois também o Marcos. E aquilo que eu propus, que abre para vocês falar em seguida, a Érica com certeza vai manter, nós já estamos pegando as inscrições através do Diógenes, nosso assessor aqui. Então, com a palavra, por 5 minutos, a Elizabeth Olhas e a presidência será assumida agora pela deputada Érica Cocai. Bom, então com a palavra a Elizabeth Orleans Carvalho de Moura.
só repassando aqui uma informação para vocês, relacionada ao que o doutor Roberto falou sobre a redução da jornada de trabalho. Existe uma PL de número 2680/2011, que foi elaborada pelo deputado Miriquinho Batista, do PT do Pará. Então, isso no ano de 2011, ele levantou essa bandeira e reconheceu essa proposta de redução de jornada de trabalho. Só para colocar esse prato limpo. Bem, sobre esse contexto de aposentadoria, de afastamento do portador de fibromialgia do trabalho. Primeiro, é muito fácil eu não querer que vocês se afastem do trabalho porque vai ser melhor para vocês, certo? Só que o empregador, será que ele vai querer bancar? Será que ele vai querer bancar o salário dessa pessoa sem ela produzir? Como é que fica esse lado? Por exemplo, será se a empregada doméstica da casa do Dr. Roberto tivesse fibromialgia, como era que ele ia ficar? Ele ia ficar na mão? Essa pessoa ia cuidar da casa dele? Como era que ia ser? E isso para a própria pessoa, ou seja, para vocês, isso é destrutivo, porque é uma questão de martírio, porque vocês não estão correspondendo à expectativa daquele empregador. Então, você passa a ser cobrado. Mesmo porque vem um aspecto financeiro. Quando pesa no bolso, todo mundo esquece da sensibilização. Então, o que conta, de fato, é a questão do dinheiro. Isso é o que vai pesar. Primeiro, o doutor Roberto falou em relação, primeiro, um tratamento adequado para depois vir a questão do tratamento, do afastamento de vocês. Eu pergunto o seguinte: como que eu vou poder readequar uma pessoa que passou 10 anos para ser diagnosticada, que já está mais 10 afastada? Como é que eu vou pegar essa pessoa que já está 20 anos sofrendo para trazer ela para se readequar a um trabalho? É meio complicado a gente pensar nisso. O que eu penso em fazer, como também um sistema de cota, que a gente sabe que é uma medida emergencial, a gente é claro que precisa ser montado uma estratégia, uma política pública para esse público específico, ou seja, para os fibromialgicos, só que precisa existir uma medida emergencial para esses que há muito tempo já sofrem. Então, não tem como recuperar esses trabalhadores que já estão afastados há 20 anos sofrendo, não tem mais como, são idosos já. É muito complicado rever essa questão. Eu fiz uma pesquisa sobre fibromialgia na minha cidade de formação, que é Teresina, Piauí, e lá na periferia, eu sentei com mulheres que demoraram 15 anos para ser diagnosticada, mas eu conversei com elas já 20 anos depois do diagnóstico. É inviável você tentar recuperar, tentar oferecer um tratamento adequado para essa pessoa para depois jogar ela no mercado de trabalho de novo. É extremamente inviável isso. Então, eu defendo a proposta de uma medida emergencial para esses que há muito tempo já sofrem e para esses que há muito tempo já lutam, e sim, uma elaboração mais consistente para aqueles que ainda serão diagnosticados. Eu tenho um dado aqui do ano de 2001, 540 mil pessoas, estatisticamente, eram diagnosticadas com fibromialgia. No ano de 2007, isso subiu para 4 milhões de portadores. Será se surgiu tanto fibromialgia assim, ou será se apenas eles foram reconhecidos como tal? Porque já tinham a patologia e não foi diagnosticado. Então, o problema ele é muito mais complexo do que a gente pensa. Então, a gente tem que partir de um ponto de formação profissional, de acolhimento a esses que já sofrem há muito tempo, que não têm culpa disso, de não estarem sendo amparados pelas políticas públicas. E é isso que eu tento propor para vocês. Não só para vocês, como para os deputados também. Obrigada, doutora Elizabeth. Eu vou passar, então, a palavra para o senhor Marcos Brioche. Alô. Obrigado, deputada. Veja, a gente está chegando de novo a um outro ponto que eu salientei na apresentação, que é a questão do diagnóstico. O diagnóstico individualizado, como foi bem enfatizado pela deputada, porque a gente nunca viu
um paciente com fibra igual ao outro. Então, cada paciente com fibromialgia tem uma história. Tem uma história para contar, tem um tempo que demorou para acontecer a doença. A média de diagnóstico hoje de fibromialgia, se estiver errado até o Dr. Roberto me corrige, mas parece que é em torno de 4 anos e meio, até um pouco mais do que isso, numa literatura mundial, assim, de modo geral. Então não é só um problema nosso aqui no Brasil, mas de outros países. E a questão, então, está muito presa ao diagnóstico. A gente está discutindo não só uma questão médica, mas uma questão médico-legal. Está diretamente relacionado com a questão legal, não tem como sair disso. E para a justiça funcionar, ela precisa de documentação. Então, é diferente de uma questão médica, que eu vou lá, faço uma avaliação clínica, estou conversando contigo. Agora, quando a questão envolve a justiça ela trabalha em cima de documentação. Então, a partir do momento que eu... Então, assim, duas coisas importantes. Eu acho que a questão de diagnóstico precoce, reconhecer rápido a doença, antes que a coisa fique mais difícil, antes que eu tenha o trabalhador que ficou mais tempo afastado, ou que ficou, pô, não consigo provar, eu estou naquela dificuldade, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas isso não pode demorar 4 anos, ou mais do que isso. Então, acho que a questão do diagnóstico precoce, identificação lá no começo da doença, quando o trabalhador está ali em atividade ainda, valorizar isso do ponto de vista clínico, do ponto de vista pela psicologia, por todas as pessoas envolvidas, até pelos funcionários em si, saber, opa, tem algum problema com o nosso colega aqui, talvez até seja fibromialgia, mas reconhecer isso para que, como tudo dentro da medicina, o que você tem de diagnóstico precoce, você tem uma melhor recuperação, você tem uma trajetória melhor. Para discutir, não tem como a gente discutir nexo de causalidade, discutir melhor tratamento, o que faz, se afasta, se não tem um diagnóstico claro. E se cada um tem um diagnóstico diferente, cada pessoa tem que ter uma situação diferente. Então não dá para a gente generalizar em nada. Para a justiça, não dá para generalizar. Dentro da área médica, a gente pode até generalizar em questão de saúde pública, em epidemiologia e tudo mais. Mas quando chega um indivíduo, que é o teu colega ali, ou o teu parente, ou a pessoa, não interessa, independente de ser isso, mas cada um tem uma situação individualizada, né? A gente vê que a maioria dos casos realmente de afastamento não é a pessoa tem uma fibromialgia pura, que eu acho que seria até a minoria das pessoas. A maioria das pessoas tem alguma coisa a mais associada a isso. Então, às vezes, aquela lesão que ele já tinha do trabalho, exacerbada, talvez depois com quadro de fibromialgia, como a deputada Érica comentou aqui, né? E como o doutor Roberto falou que quando você tem a fibromialgia, tudo aquilo que você tinha de doença anterior exacerba. Então, será que a fibro vem ali, exacerba aquilo tudo, e aí? Então, você está discutindo o quê? Um caso de fibromialgia? Ou uma tendinopatia relacionada ao trabalho, assim por diante, que aí vem o nexo causal, que foi exacerbada pela fibromialgia, tá? Então tem que cuidar, assim, porque uma coisa é a fibromialgia, outra coisa são as doenças musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho, que quem vai dizer se ela é dor, isso é lá no final, é o perito que vai fazer o nexo, assim por diante. Só que nenhum perito consegue dar nexo se não tiver documentos que provem, documentos que mostrem. Hoje, o que falta? Falta isso. Então, eu acho que a comunicação não está clara. Eu reconheço isso realmente por parte dos peritos, por parte dos médicos, nós médicos também não chegamos. Por que a gente não chegou no tratamento adequado? Porque a gente não consegue documentar isso de forma clara, saber como é que o paciente está evoluindo. Então, ainda faltam ferramentas que possam ajudar. Né? E dentro da nossa trajetória, eu fico feliz porque cada vez mais tudo isso que a deputada comentou, nossa, é uma realidade. Eu vejo os pacientes contando, eu senti isso. Eu me lembro na época que eu não sabia, estava estudando a dor ainda, escutava aquilo e, sinceramente, será que é tudo isso? Hoje eu tenho plena certeza. É isso mesmo que acontece e a gente, cada vez mais, acaba realmente se envolvendo com a causa de vocês. Tá? Fico à disposição se tiver alguma dúvida aqui. Obrigado. Bom, nós vamos agradecer ao doutor Marcos, nós vamos, então, passar para as inscrições, nós vamos conceder um prazo de 3 minutos. Como tem muitas pessoas inscritas, nós vamos ter um certo rigor no próprio tempo, e eu vou ler o nome das pessoas que estão inscritas. A Vicentina Paula de Freitas, a Magda Abreu do Rio Grande do Norte, a Marli Oliveira de São Paulo, a Vanessa Mendes do Pará, a Maria Aparecida Vieira de Uberlândia, Minas Gerais, a Ana Ide Der Garabedian, da Cabedelo, Paraíba, Gildeni Alves, do Espírito Santo, Arisa Lima, do Ceará, Aparecida de Fátima Amorim, de São Paulo, e Eni Carvalho, do DF. Mais alguém que se inscreveu e a gente quer falar e a gente não captou o nome? Então, essas são as pessoas que estão inscritas, a gente vai
conceder um prazo de 3 minutos e eu passo a palavra, então, para a Vicentina Paula de Freitas. Boa tarde. Eu queria perguntar para o doutor Roberto como é que eu posso retornar ao meu trabalho. Eu sou psicóloga, estou afastada há 10 anos e só há 5 anos é que eu consegui meu diagnóstico, graças ao exame de termometria. Eu estou afastada do mercado há 10 anos. Além da fibromialgia, eu estou com graves comprometimentos neurológicos, eu estou com comprometimento não só cognitivos, mas também musculoesqueléticos. Eu não tenho mais equilíbrio, eu estou numa cadeira de rodas, e eu queria que o senhor me informasse como o senhor pode me dizer que eu posso retornar ao mercado de trabalho. Essa é a minha dúvida. Bom, nós vamos deixar para que vocês possam responder ao final. Então, vou passar para Magda Abreu, do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos. Eu fico me questionando como foi que a fibromialgia me encontrou. Porque eu entrei na polícia, eu vinha como atleta do meu estado, fui campeã brasileira de handebol, fui primeira colocada no concurso da Polícia Civil, fiz cursos de operações táticas especiais, de floresta e tudo mais, então eu tinha uma saúde plena para isso. E com 20 anos de polícia, eu já não conseguia ser a mesma. Então foi quando começou toda essa minha escalada de médicos para descobrir até então que eu tive muita sorte, porque eu tenho médicos muito amigos que procuraram junto comigo a solução para a fibromialgia. Mas como eu fui aposentada assim, mas a síndrome do pânico foi só uma consequência de outras coisas. Porque, na realidade, quando eu comecei a sentir as dores generalizadas, a primeira coisa que eu perdi foi a paciência. Então, foi me tirado o direito de ser mãe. Foi me tirado o direito de ser filha. Por quê? Porque meus filhos, às vezes, não podiam falar algo a mais que eu vinha e batia nele com a ignorância tão grande. Mas não é que eles merecessem o que eu estava. Mas eu estava numa intensidade de dor tão grande que isso é uma reação natural. E eu vou dizer uma coisa. Eu portando armas, trabalhando em investigação, em serviços de operações especiais, eu não podia jamais, não que eu pudesse ser relocada para algum local. Eu não podia de jeito nenhum, porque eu já tinha feito trabalhos de alto risco, trabalhos de investigação, onde começou na Falange Vermelha e tivemos que prender, então eu tinha ameaças de morte e eu não poderia trabalhar em qualquer lugar, além de não poder ficar desarmada. Por quê? Porque na época eu teria uma forma para me defender. Como se não bastasse, meus filhos também foram ameaçados. Então eu fiquei numa situação que eu teria sim, foi como eles disseram, você precisa se afastar da polícia. E foi daí que eu fui aposentada. Mas eu tive muita sorte de encontrar médicos excelentes, um diagnóstico preciso, e hoje eu vou lutar sim por todas aquelas amigas que eu tenho aqui que não conseguem diagnóstico, não conseguem tratamento, não conseguem dinheiro para medicação, e a gente precisa urgentemente de um centro especializado de fibromialgia, onde todo mundo possa recorrer gratuitamente. Porque nós temos direito, nós não podemos ser tirado, arrancado esse direito de ser mãe, porque não só eu, muitas aqui eu tive o relato antes de ontem à noite, que não tem paciência com seus filhos. Nós mulheres somos empregadas domésticas, nós somos cozinheiras, nós somos arrumadeiras, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer tudo. Ainda temos que parir. E se for possível, ainda tenho que estar aqui. Mas eu faço tudo isso e faço com muita raça, dignidade, com coragem, porque é isso que os outros precisam. E se os outros não podem vir até aqui para falar, eu venho porque eu posso. Ótimo, obrigada. Passo a palavra agora para Marli Oliveira, de São Paulo, e em seguida para Vanessa Mendes, do Pará.
Alô, sim, está ligado. Não está escutando, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Marcos. O senhor mostrou aqui alguns gráficos para a gente sobre, comparando pacientes normais e pacientes com dor generalizada. O senhor conseguiu, nesses vários estudos que o senhor tem, definir um paciente que tenha só fibromialgia? O senhor tem o paciente fibromialgico com um paciente que tenha outras patologias? Ele anota e responde todas as Então, perguntas. eu gostaria de perguntar isso, e aí gostaria de perguntar para o doutor Roberto. Doutor Roberto, o senhor é um senhor, porque eu sou de São Paulo, né? Falando que é interior, né, mesmo? Os pacientes que conseguem encontrá-lo, acho que tem uma sorte danada, né? Porque o senhor é um excelente médico. Eu tive uma sorte danada também, porque eu encontrei com a doutora Pérola, que o senhor deve conhecer, no HC, que também o doutor Marcos também deve conhecer, que hoje é a chefe da psiquiatria de lá. Eu tive a sorte de ser diagnosticada por ela em 2003. Eu até hoje não me aposentei, estou afastada sem aposentar, porque os peritos troçam da gente, essa é a palavra que a gente fala. Eu tenho uma coisa a dizer em relação a quando o senhor disse que faz bem trabalhar. Eu tenho as comorbidades, né? Eu tenho várias outras patologias que não me deixam fazer exercício, não sei o que lá. Mas, assim, o que me preocupa como farmacêutica é uma coisa que eu não vejo vocês, reumatologistas, encararem com clareza. As medicações, a garbapentino, triptanol, ninguém consegue trabalhar. Ninguém consegue trabalhar tomando essas medicações. Eu, como farmacêutica, bato isso todos os dias. Gente, não existe condições da gente levantar, mesmo com o triptanol, a noite da gente é mal dormida, é um sono agitado, é um sono ruim, e você acorda no outro dia querendo dormir de novo. E a garbapentino, a pré, eu já tomei todas as medicações, a doutora Pérola, eu sou meio que eu era meio estudo piloto, sei lá, eu acho, lá do HC, o pessoal me passava. Eu só não estou no grupo de dor do HC, doutor, porque eu me mudei para Santo André. Então, eu fui para o grupo de dor de Santo André. Mas, assim, essas medicações